nós, queridos. Sabe, a bondade dele, a fidelidade dele nos alcançando todos os dias da nossa vida. Como a Flávia disse assim, aqui, né? Correndo atrás de Deus. Eu não sei se você prestou atenção num louvor que veio antes desse. Diz assim: deixou o céu para buscar-nos. Meu Pai. Jesus deixou o céu para vir nos buscar. Ele veio nos resgatar, gente. Pensa. Nós estávamos condenados ao inferno, mas Deus decidiu dar Jesus para nos resgatar, para vir nos buscar. Aleluia. Ele deixou o céu onde estava tudo pronto, tudo perfeito, tudo maravilhoso, para vir nos buscar. Você tem ideia da sua importância? Aleluia. Você tem ideia do quanto nós somos importantes? Às vezes a gente não tem essa noção. Acha que, nossa, eu nasci de um acaso, foi porque meu pai namorou minha mãe, eu nasci, eu nem queria nascer. Não, você é importante para Deus. Aleluia. Ele veio nos buscar, ele nos resgatou. Aleluia. Nos tirou do caminho onde a gente estava indo. Nós estávamos indo para o inferno. Aleluia. Sabe que não era nem por aí onde eu ia começar, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente precisa ouvir, a gente precisa lembrar e a gente precisa se valorizar. Aleluia. Você tem valor, sabe? Não importa se eu mostrar uma nota aqui de R$100 para você, pegar esta nota, amassar, pisar, você ainda vai querer? Você estica ela aqui, ó, bonitinha, passa se for preciso. Você quer, não quer? Porque a nota de R$100 tem valor. E foi a mesma coisa com a gente. A gente tem valor, queridos. Deus viu algo em nós e Ele decidiu, Ele quis. Ele foi para a cruz porque Ele quis. Aleluia. E eu estou feliz com isso, sabe? Sabe, Deus tem sido tão bom para nós. Deus tem sido tão bom para nós. A gente tem ouvido tanta coisa boa aqui nesse lugar. Sabe, queridos, às vezes a gente acha, não, eu vou para a igreja porque eu escolho Deus. Não, a Bíblia diz que Ele nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia. Deus te amou primeiro. Aleluia. Oh, aleluia. A gente deve ter grande valor mesmo, porque, ó, o diabo querer, mas Deus querer mais ainda. Aleluia, porque viu alguma coisa em nós. Aleluia. Nós não somos pouca coisa, não. Aleluia. Se valoriza. Se valoriza. Escolhendo mesmo com quem você anda, aonde você vai, aonde você frequenta. Aleluia. A gente tem que escolher mesmo. Amém? Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. A gente já começa mesmo lá em cima. Aleluia. Para você começar bem a sua semana. Eu não vou ficar rouca, eu vou falar até o fim. Eita glória. Aleluia. Obrigado, Pai, pela sua bondade, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Eu sei, Senhor, que a sua palavra, ela não volta vazia, sem antes fazer exatamente o que precisa ser feito. Então eu declaro mesmo, o solo do nosso coração, pronto, propício para brotar tudo aquilo que Deus tem para depositar no nosso coração hoje. Em nome de Jesus. Eu sei que nós escolhemos mesmo, Pai, agora nesse tempo, a melhor parte de estar com o Senhor. E nós sabemos que não vai ser tirado de nós. Nós temos expectativas. Nós sabemos, Pai, que a sua palavra, quando ela é liberada, algo acontece. E a gente não vai embora do mesmo jeito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor é comigo para comunicar mesmo aquilo que o Senhor deseja no nosso coração nessa noite. Eu me incluo nisso. Eu faço parte disso. Pai, a igreja é sua. Nós somos seus filhos. E eu sei, Senhor, que o Senhor sempre tem coisa boa para nós. Eu sei porque a tua palavra nos garante que tudo que é bom vem do Senhor. Toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem descendo mesmo do Senhor sobre as nossas vidas. E eu sei, Pai, que
na sua presença. O Senhor não varia, não tem sombra de mudança e nem variação. O Senhor nos garantiu, pela sua palavra, que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos. Aleluia. Eita glória, aleluia. Povo bonito, valorizado, rico, próspero, cheio de saúde. Aleluia. Jesus não veio para nos resgatar para a gente ser qualquer coisa. Amém? Aleluia. E a gente precisa mesmo descobrir quem nós somos, lembrar de quem nós somos, a posição que a gente se encontra. Amém? A gente não é qualquer coisa não, Silvio. Aleluia. Se ache mesmo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode se sentar. Obrigado, louvor. Já vai pensando aí o que a gente vai dançar depois. Eita glória. Aleluia. O que a gente vai dançar depois? Eita, glória a Deus, que coisa boa. Rostinho que tem uns dias que eu não vejo. Sejam bem-vindos, que bom que você está aqui. Você pode dizer assim comigo, agora que você já cumprimentou todo mundo, você pode dizer assim comigo, que bom que eu vim. Isso, que bom que você está aqui, porque eu sei que o Senhor vai nos acrescentar nessa noite. Amém? Eu sei que a palavra dele é para nos alcançar, para nos fazer crescer, para nos ensinar, para nos lembrar de algumas coisas, colocar a gente no eixo, né? E sabe, queridos, pensando a respeito desse culto, né? Eu estava orando, pensando a respeito. O pastor, semana passada, ele comentou que a gente ia voltar a falar dos fundamentos, né? Do alicerce, daquilo que nos sustenta, né? Porque no passar dos dias, a gente esquece de algumas coisas, porque a gente fica muito mais exposto o nosso dia nas coisas lá de fora do que na igreja, na própria palavra, ouvindo ministração, né? Queria nós poder ficar orando, estou brincando, gente, mas a gente conectado sempre com o Senhor. Então, assim, tudo compete mesmo a nossa atenção. Então, a gente precisa mesmo, Paulo disse que é segurança para nós. Você pode se segurar em alguma coisa. É segurança para nós ouvir as mesmas coisas, certo? Para que a gente venha lembrar disso, sabe? Para que a gente venha lembrar do que a palavra diz sobre nós. Amém? Lá em Oséias, no capítulo 4, verso 6, fala sobre isso, né? Fala que o profeta estava dizendo, né? Deus estava dizendo através da boca do profeta, estava dizendo assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas eu acredito que a gente tem muito conhecimento aqui, a gente só precisa lembrar. Amém? A gente precisa se segurar mesmo nas verdades da palavra, porque a circunstância, o problema, o diagnóstico, o que não aconteceu do jeito que você queria, vai tentar te tirar dessa posição. Amém? Aleluia, tá todo mundo sério, mas não tem problema, nós vamos aprender algumas coisas aqui, vamos lembrar de outras, aleluia. Mas não tem problema, eu gosto de sério também, aleluia. Glória a Deus, é sinal que a gente está aprendendo e considerando algumas coisas, amém? Glória a Deus. A Bíblia fala também lá em Daniel, né, no capítulo 11, o verso 32, aleluia, já colocaram cartaz? Eita glória, então você já sabe até do que a gente vai falar, mas eu tenho que dar um pano de fundo aqui, aleluia. Em Daniel, no capítulo 11, o verso 32, diz assim que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, ativo e fará proezas. E eu digo para nós aqui, o povo de Moreira César, que conhece a palavra, aleluia, se segura na palavra, no que a Bíblia diz ao nosso respeito, sim, se tornará forte, ativo e vai fazer proeza. Aleluia. Nós vamos conquistar, irmãos. Sabe? Porque tem muita gente lá fora esperando, aguardando o que a gente tem a dizer. A falar da palavra. Amém? Jesus, quando desceu, ele não resgatou só Moreira César. Aleluia. Ou só os crentes. Não, ele veio para resgatar todos. Amém? E a gente precisa estar cheio mesmo, ovelha cheia mesmo para poder dividir. Aleluia. Não guardar só para nós, né? Glória a Deus, aleluia. E
como vocês sabem, né, o Verbo da Vida é uma igreja mesmo que prega a palavra, né? Tem uns versículos que já são conhecidos daqui, né? Que você já sabe que se jogar a Bíblia para cima, cai lá em Marcos 11, 23, cai lá em 1 Coríntios 1, 10. Mas tem um outro versículo também que é do Verbo da Vida que diz que essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então hoje a gente vai se segurar nas verdades da palavra. Amém? E pensando a respeito, você já viu o cartaz aqui, a gente vai conversar um pouquinho sobre justiça de Deus. Eu achei esse cartaz muito bonito, viu? Olha lá que coisa boa. Vou falar, né, um pouquinho aqui, né? É uma balança e aqui, ó, foi o que Jesus fez por nós. Eu acho que essa balança aqui tinha que estar muito mais assim, mas no desenho saiu assim. E aqui, ó, o homem em falta, né, de tentar se justificar sozinho por ele mesmo, na força do seu braço, nunca conseguiu. Sempre foi por Deus. Então, enquanto a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre justiça de Deus, às vezes as pessoas pensam, né? Ah, mas a gente vai falar sobre justiça de que Deus é amor, mas também é justiça. Não. Sobre juízo? Não. Aleluia. Sobre aquela justiça onde alguém comete algum erro, comete algum crime e a pessoa tem que ser punida? Não, não é sobre esse tipo de justiça que nós estamos falando aqui. Justiça de Deus. Não tem a ver com punição, tem a ver com posição. Amém? Sabe? E aí, Jesus, aí eu até coloquei aqui, né? Que esse ato não era de expiação, mas de propiciação. O significado da palavra propiciação é aplacamento da ira. Meu Deus, que será isso? Deus, ele ainda estava irado com a nossa natureza pecaminosa. Mas não que ele não nos amasse. Ele estava irado com a minha natureza, com a nossa natureza, mas não que ele não nos amasse. Ele só não concordava com as nossas práticas. Então, o que Deus fez? Ele enviou Jesus para tirar, para fazer a propiciação, para tirar os nossos pecados, para que a gente pudesse ter comunhão com o Senhor de novo. Aleluia. Como a gente disse, sempre foi o desejo de Deus ter comunhão com o homem. Nunca foi, não quero mais saber. Aleluia. Deus escolheu a gente, queridos. A Bíblia diz que ele nos escolheu desde a fundação do mundo. E ele precisava fazer algo para que ele voltasse a ter comunhão com a gente de novo. Para que ele pudesse nos resgatar, trazer a gente de volta. Em Colossenses, no capítulo 1, verso 13, diz que nós somos tirados do império das trevas. Aleluia. Todos estavam no império das trevas. Todos nós. E por conta da gente entregar a nossa vida para Jesus, Deus, ele nos tirou dali. Aleluia. Aquilo que Jesus fez foi um resgate. Ele nos tirou daquele lugar, ele nos comprou, ele nos pegou de volta. Aleluia. Ele pegou você de volta. Eu queria que você tivesse mesmo, não sei o que aconteceu com o microfone, aleluia, mas essa empolgação. Quando a gente fala que a gente é valorizado, você tem valor, você é valorizado. Sabe, querido, se valoriza. Aleluia. Jesus pagou um alto preço naquela cruz para que a gente vivesse mesmo uma vida diante dele. Aleluia. Aleluia. E olha só que interessante. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, o verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, é o do cartaz que você viu aqui. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, olha isso, queridos, nele, não é através de nós, não é através do pastor, não é através dos ministros que passam por aqui, não é através da sua liderança. Nós somos justificados em Cristo. Aleluia. Ele diz assim, ó: ele o fez pecado. Na verdade, a natureza de Jesus não mudou. Ah, então ele se tornou pecador? Não. Jesus nunca pecou. Mas naquele momento, na cruz, o pecado da humanidade inteira, todo o pecado, toda a enfermidade, toda a miséria, toda a doença estava sobre ele. Aleluia. Eu não sei se tem gratidão no seu coração por isso.
Mas, meu Deus do céu, o que Deus fez? A Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome que se possa referir, não só do presente século, mas também do vindouro. Sabe o mundo vindouro que está garantido para nós? O nome de Jesus, graças a Deus, está sobre todo nome. Aleluia. Sobre todo nome que se possa referir. Jesus pagou um alto preço por nós naquela cruz. Gente, eu acho que a gente precisa fazer valer a pena. E como eu disse, a gente precisa saber qual é a nossa posição. Porque senão a gente se sente tão inferior que a gente acha que a gente não tem... Eu não tenho direito de chegar diante de Deus. Deus está tão preocupado, tão cheio de coisa para fazer, que, nossa, pelo amor, né? Pelo amor de Deus, eu ia falar, né? Eu vou chegar diante de Deus para falar isso para ele tem tanta coisa para resolver. Não, ele se importa com você. Essa posição de justiça é para que a gente possa chegar diante dele hoje, para que a gente venha falar com ele, ter ele mesmo como pai, como seu amigo. Você está diante dele sem medo, sem culpa, sem condenação, podendo conversar com ele como se ele fosse seu amigo. Aleluia. Oh, aleluia. Aí diz assim, aquele que não conheceu o pecado, precisava ser alguém que não conheceu o pecado. Para nos salvar, para nos resgatar, de onde a gente estava, de um império de trevas, condenado para ir para o inferno, tinha que ser alguém que não tinha pecado. Aleluia. Aquele que não conheceu, ele nem conheceu. Foi tentado? Foi tentado. Você sabe que ele foi para o deserto. E quem levou ele para o deserto foi o próprio Espírito Santo. Vamos lá? Deixa eu ver se ele está pronto. Aleluia. Por que a gente acha que a gente não vai ser tentado? Pensa comigo que Jesus ficou 40 dias sendo tentado. E em todos os dias ele se posicionou. Pela palavra. Ele se posicionou pela palavra. Está escrito. Será que a gente sabe o que está escrito? Sabe? Quando o diabo vem querer tirar a gente dessa posição de justiça. Da gente saber, eu não tenho mais pecado. Eu não sou pecador. Eu sei que dá um nó na cabeça. Principalmente as pessoas que estão ouvindo que são mais novas. Mas eu só quero te dizer que nós não somos pecador. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo vem morar dentro. E Deus não tem comunhão com o pecado. Se por conta de mínimo... Por conta de mínimo, né? Mas por conta de mínimo, lá, que Deus nem morava dentro de Adão, Deus deixou de ter comunhão com ele, quanto mais com a gente que Deus mora dentro. Deus e o pecado não pode estar no mesmo lugar. Então, se a gente não entendeu ainda que a gente não é pecador, gente, entende comigo, pecador é aquele que vive na prática do pecado. Eu sei que às vezes a gente erra, às vezes a gente dá uns berros, às vezes a gente fala alguma coisa que não devia. Aí, você saiu dessa posição de justiça, se arrepende e volta. Aleluia. Aleluia. Eu volto para essa minha posição de justiça. Pai, eu me arrependo, me perdoa, não vou fazer de novo. Eu sei que às vezes a gente pisa no tomate, né? E xinga de novo. Aleluia. Né? E às vezes o marido da gente, a gente precisa falar para ele, me ajuda, né? Aleluia. A não pecar, né? Glória a Deus. Me ajuda a não pecar. Aleluia. É isso. Eu que estou com o microfone hoje, entendeu? Toda vez, né? Aleluia. A gente vira o exemplo hoje, né? Aleluia. Mas tá bom. Mas vamos voltar para cá. O diabo vai querer te tirar de todo jeito daquela posição que Deus conquistou para você. Se a gente for andar e olhar no natural... Queridos, eu quero que a gente entenda que a gente não consegue sozinho. A gente tem o próprio Espírito Santo de Deus morando dentro de nós para nos ajudar a andar nessa posição. Aleluia. A gente entender que eu fui feito por conta de Jesus, justiça de Deus. Aleluia. E essa justiça é o quê? É uma posição aonde Deus me colocou, aonde Deus te colocou. Amém? Eu sei que a gente pode sair dali, mas quando a gente erra, mas a gente se arrepende e volta. Amém?
Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus fez ele pecado por nós. Aleluia. Deus fez ele pecado, Deus não fez ele pecador. Naquele momento, como eu disse ali naquela cruz, Jesus estava recebendo o pecado da humanidade inteira. E sabe que quando Jesus ele estava naquele momento de oração, né, que a Bíblia fala que Jesus chorou, suou, né, gotas de sangue. Eu acredito que ele já estava beirando quase uma depressão pelo fato dele saber que ele ia ser separado do Pai. Não era cruz, não era coroa, não era vergonha, mas ele ia ser separado de Deus. Aleluia. Aleluia. 3 dias separado do Senhor. Jesus se fez pecado. E aí, por nós, pensa, passar por tudo aquilo, Ronaldo, e ir no inferno por conta da gente. Porque ele sabia, ele tinha um unigênito. Mas ele disse assim: não, eu quero eles de volta. Eu quero todos eles de volta. Eu quero eles para mim. Ai, gente, perdão, me empolguei. Mas eu quero eles para mim. E vai dizer que a gente não tem valor. O que Deus enxergou na gente sempre foi a identidade de filho. Nunca foi pouca coisa. Pode estar lá, naquele lugar, mas eu quero os meus filhos todos de volta. Eu quero todos para mim. Meu Deus do céu. Se a gente não se alegrar com essas coisas, vai se alegrar com Netflix? Meu Deus, com Instagram da vida? Não. Não, gente. A nossa vida é muito preciosa. A sua vida é muito preciosa. Meu Deus do céu. Aleluia. E aí diz assim: aquele que... É que eu não estou conseguindo ainda sair desse versículo, mas glória a Deus, aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Toda vez que você ouvir nele, por ele, para ele, dele, é a nossa posição. Você é dele, você foi feito por ele, você é para ele. Aleluia, aleluia. Você não pertence pensa nas alianças, você não pertence a Moisés, você não pertence a Davi, você pertence a ele. Aleluia, aleluia. E sabe, queridos, Jesus aceitou mesmo esse plano da redenção. Né? Tem esse louvor que fala, né? Jesus, o plano perfeito. Jesus sempre foi o plano perfeito. Deus já sabia. Ele precisava enviar o filho dele. Queridos, lá em João, no capítulo 3, o verso 16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, não se explica. É uma maneira que não tem tamanho. Não tem explicação. No português, na língua que você quiser. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas ande em justiça. Não pereça e viva a vida que Deus tem para ele. Aleluia. Nunca foi para perecer. Deus enviou Jesus para que a gente não perecesse. Em nenhuma área, Marco. Em nada. Eu não estou dizendo nem só da salvação, mas para que a gente não pereça em nada. Aleluia. Essa é a nossa posição de justiça. Foi isso que Jesus fez. Jesus foi naquele lugar, no nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Ele decidiu. Gente, a cruz era para nós. A cruz não era para ele. Ele nunca cometeu pecado. Aleluia. Ele é santo, puro, bom. Ele é amor. Nunca foi para ele. Sempre foi para nós. E o meu desejo mesmo é que hoje isso venha cair como revelação no nosso coração. E a gente não sair daqui mais de qualquer jeito. Você sabendo, eu sou muita coisa. Eu preciso entender que eu vou viver uma vida boa em Deus.
Eu vou viver essa justiça que ele pagou o preço lá para mim. Aleluia. Não aceitar mesmo qualquer coisa. Aleluia. Sabe? Jesus se identificou com a gente. Essa identificação. Eu escolho ir no lugar dele. Eu aceito ser o primogênito. Aleluia. Eu sou o unigênito. Sabe aquele filho único? Mas eu aceito ser o primogênito. Aleluia. Eu aceito ir no lugar deles. Aleluia. E sabe, queridos, tem que ser assim mesmo. Deus tem que se misturar com a gente, sabe? A gente precisa entender que você e Jesus é farinha do mesmo saco. Você tem a natureza dele. Você tem o caráter dele. Aleluia. Eu, pelo menos, estamos crescendo para isso. Aleluia. Né? Mas a gente precisa saber, a gente precisa entender. A gente precisa lembrar dessas coisas. Eu e Deus somos um só. O diabo precisa ver você na rua e olhar e não saber se é você ou se é Jesus. Aleluia. Quem está vendo ali? É o Alessandro ou é Jesus? Aleluia. Sabe, queridos, a gente precisa mesmo se parecer com ele. A gente precisa lembrar dessas coisas. Aleluia. Aleluia. Olha só para você ver. Que interessante. Né? Como a gente falou, né? Sobre o pecador, né? Como eu disse, que nós não somos pecadores. Porque senão a gente vai pensar assim, né? Às vezes as pessoas falam, não, mas eu sou pecador sim. Eu sou um pecador justificado. Gente, básico. Bem bobinho. Não existe sujo limpo. Ou é sujo ou é limpo. Amém? Se você tivesse, né, diante de um juiz, tivesse cometido algum delito, alguma coisa, e aquele juiz falasse assim para você, não, eu vou te absolver. Não existe absolvido condenado. Se você é absolvido, você é absolvido. Se você é limpo, você é limpo. Amém? Não tem metade, metade. Então a gente precisa entender, sair daqui com essa consciência. Por mais que coisas que às vezes você ouve lá, né? Lá no Instagram, no YouTube, por isso que a gente sempre fala, quando você for ouvir alguma coisa, verbo da vida. Aleluia. Senão bagunça, dá nó às vezes na cabeça da gente. Ah, mas lá o fulano falou que eu sou pecador. Deus não tem comunhão com o pecado. Aleluia. Deus não tem comunhão com o pecado. Você foi redimido, você foi justificado. Aleluia. Você foi absolvido. Como eu disse, Jesus se identificou com você e foi no nosso lugar. Jesus foi na cruz que era para nós. Então a gente não é mais pecador. Se a gente aceitar isso, se a gente entender isso, se a gente andar sobre isso, faz toda a diferença. Porque senão a gente vai viver que nem um cristão frustrado. Achando que, não, Deus não pode me ouvir porque eu não posso me achegar. E Deus está só esperando a gente falar. Vem cá, meu filho, meu filho. Quando que um pecador Deus chama de meu filho? Aleluia. Tô te dando base para a gente saber, para a gente entender. Aleluia. Te convencer, persuadir você, de você entender que eu não sou pecador, eu sou justiça de Deus. Aleluia. Eu fui feito justiça por causa dele. Se a gente pensar que é por nós, esquece. Se você achar que é por conta da sua obra, deixa para lá. Porque como a gente mostrou, eles tentaram colocar a folha de figueira lá para tampar, né? A culpa e a vergonha e não conseguiram nada. Foi Deus quem vestiu. Aleluia. Como a gente já falou, a salvação tem a ver com Deus, não tem a ver com o homem. Sozinho o homem não consegue nada. Consegue ser salvo? Não. Aleluia. Lá em Colossenses, no capítulo 2, o verso 14, diz assim. Obrigada, Paty. Diz assim.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Aleluia. Sabe, queridos, que aqui em Colossenses diz que o diabo foi exposto. O diabo veio, chegou aqui, ó. Ó, tá aqui o que é contra eles. O que você vai fazer? Jesus veio por conta da cruz, fez assim, ó. É isso que eu vou fazer. Todo o escrito de dívida sobre nossa vida foi rasgado. Aleluia. E é por conta disso, do que Jesus fez, alguém que era sem pecado, só podia ser quem era sem pecado, Eliette. Aleluia. Para poder levar a gente com ele. Hoje, como a Flávia cantou aqui, nós estamos assentados com Cristo. Essa é a sua posição de justiça. Assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia. E sabe, queridos, a gente precisa mandar. A gente precisa lembrar, como o pastor disse aqui, né? Que Jesus é o rei dos reis. Então, rei, como que rei governa? Ele governa não é fazendo, ele governa falando. O que você precisa, porque você está sentado nessa posição de justiça, com Cristo, sentado da direita de Deus, nas regiões celestiais. O que você faz? Eu governo. Aleluia. Falando. Sua posição de justiça. Aleluia. Tem a ver com a gente? Não. Olha que coisa boa. Alguém já pagou a conta. Aleluia. Alguém já pagou a conta. Aleluia. Aleluia. Não é o marido que pagou a conta. Jesus pagou. Eu tô vendo a pessoa olhar assim de lado, assim, ó. Marido, Jesus pagou a conta. Aleluia. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas lá em Isaías diz que Jesus é o seu marido. Eita glória. E nele você pode confiar que ele paga todas as contas. Se na hora seu marido não tem, filho, ó, Deus paga a conta. Aleluia. Olha só, abre lá comigo em Lucas, no capítulo 15, o verso 20. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o filho pródigo, né? Porque quando a gente fala de vestes, né? Quando a gente fala de justiça, a gente lembra de vestes, né? Assim como Adão, ele tentou e ele não conseguiu. Um outro exemplo que me veio, né? Aqui é sobre o filho pródigo. O filho pródigo, todo mundo, acredito que aqui conhece a história. Ele pegou tudo que ele tinha, a herança que ele tinha, e ele decidiu ir dar uma volta no chiqueiro. Ele decidiu ir gastar tudo aquilo que ele tinha. No capítulo 20, né, depois que ele gastou tudo que ele tinha, aí a história conta que ele começou a trabalhar como servo, como escravo. Ele chegou até a comer da lavagem dos porcos do lugar onde ele trabalhava. E no verso 20 diz assim, e o pai sempre esperando ele, né? Aí diz assim, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aquele pai sempre esperou o filho. Mas eu quero que você entenda aqui, né? Eu queria explicar um pouquinho aqui, que nessa cultura judaica, eu achei engraçado quando eu fui pesquisar, nessa cultura judaica, esses senhores que eles eram mais velhos, eles não corriam. Porque eles não podiam levantar nem um pouquinho a saia, porque eles usavam vestido. Não podiam levantar um pouquinho a saia, porque ia aparecer a canela deles, e por conta disso eles iam perder a dignidade. Olha que interessante. Eles iam, só que naquele momento, o pastor está aqui raciocinando a carinha dele, ó. Naquele momento, o pai não quis nem saber. Ele levantou a saia dele e saiu correndo para ir lá beijar e abraçar o filho dele. E a mesma coisa, gente, com Jesus. Aleluia. Ele nos amou e ele decidiu por nós enquanto a gente ainda era pecador. Ele decidiu te abraçar enquanto a gente ainda era pecador. Aleluia. Olha a semelhança. E aí, olha que interessante. Diz assim. Jesus... Ai, calma aí, gente. Peraí, deixa eu me achar aqui. Onde que eu tô? Cadê meu óculos? Não, tô brincando. Aqui. E diz assim, né? Depois que ele correu, abraçou e beijou o filho. Diz assim. E o filho disse, pai,
pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, na mesma hora, não deixou nem o menino terminar de falar, já cortou o menino, porque ele não quis saber dessa parte da dignidade. Ele já cortou o menino e já disse assim: o pai, porém, disse aos seus servos, na mesma hora, o pai interrompe o menino. Eu até escrevi aqui que a graça interrompe o discurso da culpa. Aleluia! A graça de Deus, o amor de Deus, né? O amor daquele pai por aquele filho, a graça, né, sobre a vida dele, interrompeu o discurso da culpa. Ele ia falar mais coisa, mas o pai não quis nem saber. É meu filho. Aí diz assim, ó, ele diz assim, ó: o pai, porém, disse aos servos: trazei depressa. Meu Deus do céu. Olha isso na versão Viva. Diz: depressa. Tragam a roupa mais bonita e rica da casa para vestir nele. Um anel de pedras preciosas e sapatos. Aleluia. Meu Deus do céu. Traz a roupa mais bonita. Veste tem a ver com justiça. Veste tem a ver com posição. Aleluia. Sabe, queridos? Aqui, olha só. O pai, ele não quis nem saber aquilo que o filho tinha feito. Sabe que Deus, ele não quer nem saber. Se você se arrepender, se você voltar, Deus está de braços abertos. E sabe que ele fala assim: eu vou pôr a melhor veste. Eu vou colocar nele a melhor veste. Eu vou colocar um anel no dedo. Veste tem a ver com posição. Aleluia. Essa posição de justiça. Anel tem a ver com autoridade. Mas eu não sei se você presta atenção. Eu gosto de prestar atenção nessas coisas aqui da Bíblia. Até a sequência das coisas. Não é por acaso. Quando ele falou veste primeiro, ele precisava desse posicionamento, dele lembrar da identidade dele de filho, para ele saber quem ele era, para ele poder receber essa autoridade, que era o anel. Não é só eu entregar um anel de autoridade. Tá, mas o que eu faço com isso? Se eu não souber quem eu sou? Eu preciso saber quem eu sou. E por conta dessa posição de justiça, chegou o anel. Aleluia, que é a autoridade. E as sandálias nos pés. Por quê? Porque quando ele estava lá fora, quando ele estava lá fora, né, os escravos, eles não vestiam nada nos pés. Só vestia sandália, sapato nos pés os da casa. Os escravos, os servos não usavam sapatos. Então, por conta disso, o filho falou assim: não, pai, eu volto como servo. Eu posso voltar como servo, porque se você voltar aqui num versículo anterior, ó, ele diz assim, ó, esse aqui era o discurso dele que o pai não deixou ele nem completar. Tá no verso 18, diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Você lembra que o pai cortou ali, não deixou ele terminar de falar? Aleluia. E nesse versículo, um pouquinho antes, ele já tinha o discurso que ele ia fazer. Porque ele olhava, ele comendo a lavagem, ele pensava: gente, mas lá com o meu pai, até os trabalhadores comem bem. Eu vou voltar para lá e eu vou dizer para ele: pai, eu pequei, eu me arrependo, nem que seja para o Senhor me tratar como servo. Nem que seja para o Senhor me tratar como trabalhador. Só que Deus não é assim. Deus, ele nos quer de volta não como servo, mas como filho. Aleluia. Se a gente entender a nossa posição de filho, pelo que Jesus fez naquela cruz, meu Deus do céu, é isso que Deus deseja de nós. Que a gente entenda a nossa identidade nele, a nossa posição nele. Olha isso. E aí, diz assim: trazei depressa a melhor roupa, vesti, põe-lhe o anel no dedo e a sandália nos pés. E depois no verso, eu não anotei aqui, mas eu acho que é no verso 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos. Gente, festa, banquete, porque um filho se arrependeu. Todas as vezes que a gente ouve aqui um pecador, que ele se arrepende, entrega a vida dele para Jesus, não é isso? Não diz que faz festa no céu? O filho com o filho pródigo não foi diferente. Tem festa.
porque alguém se arrepende, porque alguém decide andar em justiça. Não, eu vou para lá. Alguma coisa vai acontecer. Gente, não tem nada a ver com o anel, com a roupa, não tem nada a ver com o sapato, com o banquete. Tem a ver com o amor do pai. Não tem a ver com o arrependimento do filho. Se fosse só o arrependimento do filho, o pai podia ter colocado ele como servo, como trabalhador. Nada justo, você gastou a sua herança, problema seu. Mas Deus não vê assim. Deus não vê assim. Aleluia. Quando ele volta, não, nós vamos fazer festa. Aleluia. Por causa do arrependimento dele? Não, por causa do amor do pai. Aleluia. Deus faz festa para nós. Aleluia. Por conta de alguma coisa que a gente pode fazer? Não. Porque não tem nada que você faça que Deus vai te amar mais ou que você faça que Deus vai te amar menos. Ele te ama e pronto, acabou. Aleluia. Aleluia. Eu gosto disso, de ver os rostos assim, tipo, tô entendendo, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou justiça de Deus. Aleluia. E é esse o desejo do meu coração. E foi isso que eu falei para o Senhor hoje. Eu falei assim, Pai, me ajuda a ser clara, objetiva, para que isso venha cair como verdade para nós, porque eu faço parte disso. Eu preciso lembrar disso, que não tem nada que eu faça que vai fazer Deus me amar mais ou me amar menos. Não, Deus não faz acepção de pessoas. É isso que a Bíblia diz. Ele faz a acepção do nosso comportamento. Aleluia. Da gente se posicionar. Então, se a gente se posiciona logo, ele diz, depressa. Aleluia. Eu vou trazer para você aquilo que você precisa. Depressa. Aleluia. Você se alegra com isso? E esse relógio está muito rápido. Aleluia. Sabe, queridos, e pensando, né, sobre isso, as pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, né? Deus, ele deixou mesmo um vazio dentro do homem. E o homem tenta preencher de tudo quanto é jeito. Ele não conhece, ele não sabe. Por isso a Bíblia fala, né, que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos. Somos nós que precisamos contar as boas novas para eles. Eles esperam, eles aguardam. Está lá em Romanos 8, não lembro o versículo, mas está lá. Eles esperam, eles têm expectativa, porque eles não sabem por onde começar, não sabem aonde buscar, não sabem nem quem buscar. Então, quando eles buscam, existe um espaço dentro do ser humano que foi deixado para Deus. Um espaço que é do tamanho de Deus. Mas as pessoas procuram, às vezes, nas drogas, na bebida, na balada. Procuram, às vezes, nos ídolos, na procissão, na romaria. Não é assim? Mas é algo que só Deus pode preencher. É só Deus que pode preencher. Sabe? Existe, a religião, ela criou uma metodologia onde o homem ele começa a andar em círculo, procurando através da força do braço dele fazer alguma coisa que só Deus, através de Jesus Cristo, pode dar. Porque não tem a ver com a gente. Não é na força do nosso braço. Foi algo que foi conquistado por Jesus. Não é conquistado por nós. Eu não conquisto sozinha essa posição de justiça. Aleluia. É Deus quem conquistou através de Jesus. Ele decidiu, eu vou dar àquele que pode fazer. Aleluia. Eu não sei se você se alegra com essas coisas, né? Eu anotei um pedacinho do livro, né, do E.W. Kenyon, que ele fala sobre justiça, sobre a nossa posição. Ele diz assim, que é a habilidade que Deus dá ao homem de estar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação ou senso de indignidade, dando a liberdade dele chamar, dando a liberdade de ele o chamar de pai, nós, né, poder chamar Deus de pai, e ele de filho amado, querido, como se o pecado nunca tivesse existido. Aleluia. Sabe, é a gente poder estar diante de Deus mesmo, saber que nós somos filhos, eu posso chamar ele de pai, e ele me chama de filho amado, de filho querido, meu Deus, aleluia, você é o filhinho do papai, ou a filhinha, né, diz que nós somos a menina dos olhos de Deus, olha que coisa boa, você é a menina dos olhos de Deus, não mexe com a menina dele, aleluia. Desculpa. Lá em Efésios 2, diz que existia uma parede que nos separava do Pai.
Aleluia. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, você sabe da história, diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Querido, se você pegar um negócio, não, eu não estou lá em cima, eu estou aqui embaixo. Se eu pegar um negócio e rasgar daqui, eu até entendo que seja possível rasgar até lá em cima. Mas de lá para cá, quem rasgou? Foi nós. Não fomos nós que rasgamos. Não fomos nós. Ele rasgou de alto a baixo para que a gente pudesse estar diante dele. Esteja sempre comigo. Eu estou aqui para te ajudar, para te auxiliar. Eu decidi morar dentro de você, para te ensinar a respeito de todas as coisas, para lembrar aquilo que você precisa fazer, para te lembrar do seu posicionamento, para te lembrar onde você precisa sentar. Aleluia. A gente esquece, gente. Qualquer circunstância. E agora? E agora eu volto para a minha posição de justiça e eu digo como é que vai ser. Você diz como vai ser. Você diz como você vai viver. Você governa. Aleluia. Sabe, queridos, que as pessoas às vezes têm essas manias de dizer assim, essa vem agora também. Essas manias de dizer assim, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não está no controle de todas as coisas. Deus está no controle aonde a palavra está no controle. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então é desejo de Deus que haja esses acidentes, essas coisas? Não, não é o desejo de Deus. Ele está no controle aonde a palavra está no controle. Amém? Aleluia. Se a palavra está no controle da sua vida, Deus está no controle da sua vida. A palavra precisa ser o primeiro. Amém? É por ela que nós nos movemos, na palavra. Aleluia. Aleluia. Eu estou quase encerrando, eu quero chamar o louvor para cá. Em Romanos, no capítulo 5, o verso 19, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sabe, queridos, são versículos que vão nos lembrar, que vão nos nortear, que vão nos balizar para a gente saber onde é que a gente está. Amém? Aleluia. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver onde é. Olha que interessante, em Romanos, no capítulo 5, o verso 17, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. É por meio dele, gente, como a gente leu aqui. Por meio dele, para ele, por ele. Aleluia. Aleluia. Eu li um pedacinho de um livro, eu queria dividir essa história com vocês. O cara ali estava atrasado para ir trabalhar e ele excedeu a velocidade e recebeu uma multa. E lá nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui. A pessoa vai diante do juiz para poder pagar aquela multa. E quando ele chegou diante do juiz, o juiz condenou ele a pagar, porque ele estava errado mesmo. Só que o juiz olhou e falou assim, tirou o dinheiro do bolso e falou: vou pagar a sua conta. Pagou a conta dele. E liberou ele para ir embora. Quando ele estava indo embora, o juiz começou a andar atrás dele, olhando assim, fixamente nele e no carro dele. Era um carro simples que estava parado do lado de fora. O juiz olhou a quilometragem do carro, olhou para ele, tirou a chave do carro dele do bolso, que ele tinha acabado de pegar na concessionária, e falou: é seu. Aleluia. Pensa que coisa maravilhosa. Aquele rapaz, você acha que ele ficou lá se condenando? Nossa, eu excedi o limite de velocidade. Nossa, mas que coisa, não acredito que eu fiz isso. Nossa, olha, ficou lá se desgastando por aquilo que ele tinha feito? Não, ele se alegrou por aquilo que ele ganhou.
Aleluia. Ele se alegrou por aquilo que aquele juiz fez. Ele não merecia, ele errou. Mas o juiz foi com a cara dele. Você tem um juiz, um Deus, um pai que foi com a sua cara. Aleluia. Ele pode pagar a sua conta. Aleluia. Na verdade, ele já pagou a nossa conta. E o desejo dele é que a gente venha desfrutar de uma vida melhor e mais rica do que qualquer uma que a gente tenha sonhado. Aleluia. Não permita com que o diabo te tire dessa posição de justiça. Essa posição de você estar sentado com seu pai, de você ter tempo com seu pai, dele te chamar de filho, filho amado, filho querido, e você poder chamar ele de pai. Aleluia. Na arena natural, queridos, a gente já perdeu. O diabo tem mais de 2000 anos. Ele tem todos os argumentos do mundo para nos levar para baixo. Mas se a gente lembrar aonde a gente está, aonde a gente se encontra nele, por ele, para ele, a gente consegue desfrutar dessa vida. Não permita que o diabo tire você de lá. Aleluia. Você pode ficar de pé? Sabe, queridos, eu anotei isso aqui, que a Bíblia começa com Deus vestindo o homem caído e termina com a noiva vestida para o cordeiro. Aleluia. Meu Deus, você se alegra com essas coisas? Nós somos a noiva do cordeiro. Sabe, queridos, que quem está noivo, esperando o noivo, na festa do judeu, eu nem sei quantos dias de festa que são. 7? Aleluia, 7 dias de festa. Mas e a preparação? Se não me engano, deve ser 1 ano de preparação. Pensa, dá para embelezar até. Aleluia. Dá tempo de fazer o que você quiser. Aleluia. Olha isso. A Bíblia começa com Deus vestindo o homem caído e termina com a noiva vestida para o cordeiro. Nós somos a noiva de Cristo. Aleluia. Nós estamos nos preparando para o encontro com o noivo. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Como tem sido a nossa preparação? Como tem sido a sua preparação? Aleluia. Eu não estou falando de roupa natural. Mas eu estou falando das nossas vestes, dessa posição de justiça que Jesus já conquistou para nós. Será que às vezes a gente anda de cabeça baixa achando que a gente é indigno? Ou será que a gente anda mesmo com o nariz empinado, onde as pessoas perguntam lá, tá achando que tem o rei da barriga? Pois eu tenho. Você tem o rei na barriga. O Espírito Santo mora dentro de você. Você tem o próprio Deus morando dentro de você para te ajudar e para te lembrar de todas as coisas. Lá em João, Jesus disse, foi João que disse, pastor? Que disse assim, que o Espírito Santo nos ensina a respeito de todas as coisas e nos faz lembrar de tudo aquilo que ele tem nos dito. Obrigado, João 14, se você quiser abrir depois na sua Bíblia. Ele nos ensina a respeito de todas as coisas. Se a gente precisa saber sobre justiça, se a gente precisa saber sobre autoridade, se a gente precisa saber de cura, ele nos ensina a respeito de todas as coisas. E ele nos faz lembrar. Sabe que na hora da pressão, ele faz você lembrar. A palavra está em você. Aleluia. E a gente não pode se esquecer. Porque naquele momento, naquela circunstância, no dia mau, o que vai sair? Eu me coloco na posição de justiça e eu falo aquilo que Deus diz que eu tenho que falar. E eu tenho que falar vida. Eu tenho que falar abundância. O que eu quero colher? Nessa próxima etapa da minha vida, como eu quero viver? Aleluia. Como você quer viver? Está contente? Está feliz com a vida que você teve até aqui? Que tal a gente ajustar a nossa boca e dizer aquilo que a gente quer dizer? Continuar dizendo aquilo que a gente quer dizer. Porque eu quero te lembrar, você está na posição de justiça. E nessa posição de justiça, você pode dizer sim aquilo que o seu bolso não paga. Aleluia. Aquilo que não tem na sua conta. Não importa. Olha isso. Jesus morreu para nos fazer viver. Foi feito pecado para nos tornar justo. Tornou-se fraco para nos fazer forte. Sofreu vergonha para nos dar glória.
Foi ao inferno para nos levar para o céu. Foi condenado para nos justificar. Foi feito doente para que a cura pudesse ser nossa. Jesus foi banido da presença de Deus para nos tornar bem-vindos ali. A gente não era bem-vindo, mas tudo que Jesus fez, por conta do que ele fez, nós somos bem-vindos diante do Pai. Aleluia. Deus é bom, gente. Eu ia terminar assim mesmo. Nunca foi sobre nós. Mas daí a Flávia falou. Se eu fosse cantor, eu ia terminar assim também, Flávia. Se eu fosse cantor, eu também ia falar assim. Nunca foi sobre nós. Amém? Você pode repetir isso? Fala, nunca foi sobre nós. Aleluia. Deus é bom, né, gente? Deus é bom. Sorte nossa que Deus é bom. Sorte nossa que nunca foi sobre nós também, viu? Olha, quando eu vejo, eu fico pensando, eu sou grato a Deus mesmo. A Maria falou algo ali que me chamou a atenção. Como é que é aquele negócio que você disse que o homem começou caído e termina como noiva? Negócio assim, né? Olha, pensa aí, gente, que ela disse. Lá em Gênesis, caído, e agora termina como noivo. Deus é tão bom que vestiu a mulher e o homem, né? Não deixou eles lá, né? Com as vergonhas expostas. Mas, assim, gente, quando chega agora, a Bíblia diz que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Nós vivemos hoje coisas superiores às antigas. Deus fez uma roupa para Eva. Uma roupa. As mulheradas talvez podem pensar, no próximo encontro, ela já estava falando, o que eu vou vestir? Eu não tenho outra roupa, Adão. E você vai com essa pele de novo. Meu Deus, Adão, a mesma pele. Adão, faz 1 ano que você está vestindo a mesma pele, Adão. E eu estou aqui. Agora, quando chega na nova aliança, aleluia, o pai do filho pródigo lá trouxe a melhor roupa para ele, aleluia. Pensa, gente. E o sapato melhor ainda. Eu fico imaginando que deve ser o sapato mais caro. Imagina aí, aleluia. A hora que eu estava sentado ali, quando a Maria estava lendo esses textos, eu dei uma olhada para o lado para ver os pés das meninas, aleluia. Você sabe que eu fiquei olhando o pé da Maria, né, que estava aqui com a sandália, o pé da outra com a sandália, quem tem, umas estão de sapato mais coberto, outras não, né? Aí eu fiquei pensando, olha que coisa. Deus é tão bom que ele cuida da noiva. E assim, o sapato de mulher é mais caro que o de homem, mesmo tendo menos coisa. Menos coisa. Eu olhei assim, o pé dela tá inteirinho para fora. Eu falei assim, quase que não tem sapato, tem só sola, né? Eu acho que ela vim comprar uma sola, porque não é possível, porque não tem sapato. Cadê? Tem uma tira ali que brilha. Mas mesmo assim, é a tira, né? Não é uma tira, tá certo? A Malu disse, não é uma tira, é a tira que brilha. E mesmo assim é mais caro que a do homem. E a gente agora na nova aliança, nós somos a noiva de Cristo. E sabe que toda noiva tem o dia da noiva. Pastor, que dia que vai ser o meu dia? A sua vida é o seu dia. A sua vida é o seu dia. Mas, pastor, a minha vida não é um dia. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Nós somos a noiva de Cristo, então a gente vai viver todas as coisas, todos os benefícios que Ele tem para nós. Amém? Fique à vontade, pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Ela falou que o marido paga as contas, eu lembrei, né? Aleluia. E paga mesmo, gente. O marido paga com gosto, viu? Aleluia. Maria, né? Agora o microfone está comigo, não esquece, hein? Aleluia. É que ela disse assim ali, para quem não ouviu. Quanto mais paga, mais rico fica. Eu sei. Pensa aí, paga, a gente paga mesmo com prazer, pensando nisso mesmo, sabe? Eu fiquei pensando outro dia. Pensa, coisa boa, Maria tem um carro, então nem gasta gasolina o carro dela. Vocês sabiam que o carro dela não gasta gasolina? Quando apita, ela devolve. Aleluia. De vez em quando passa lá, a fada da limpeza também limpa para ela, aleluia. Isso é o benefício, né, de ser noiva. O benefício de ser noiva é isso. Deixa o teu marido te cuidar de você, deixa o seu pai ser provedor. E aí aproveita. Lembrando dessas coisas, a gente vai aqui rapidamente, né, fazer um resumo aqui do livro de Hebreus. Claro que o livro de Hebreus ele tem mais capítulos, mas eu vou resumir rapidamente 7 capítulos do livro de Hebreus, só para a gente entender algumas coisas. No capítulo 1, a Bíblia diz no livro de Hebreus que Cristo é superior aos anjos e ele também é a
a expressão exata de Deus. Então, ali Cristo é Deus se expressando, se manifestando. No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, ele, na pessoa de Cristo, ele mesmo sendo filho, se identificou conosco. Então, aquele que é superior a anjos se identificou com o homem e se tornou semelhança de homem. No capítulo 3, o livro de Hebreus diz que Cristo é superior a Moisés. E Moisés, mesmo sendo servo à casa de Deus, Cristo foi fiel como filho. Quem está comigo até aqui? E aí, quando chega... Eu estou falando tudo isso porque para que a gente venha entender que o livro de Hebreus, assim como os outros, claro, é uma construção do raciocínio, do que essa revelação de quem Cristo é traz para nós. Então, quando ele chega no capítulo 7 e vai falar a respeito de ofertas... Obrigado, Patrícia. Ele não é um assunto aleatório. Não é que ele joga ali a oferta no meio de tudo isso. Para chegar no capítulo 7 e ele falar a respeito de oferta, esse raciocínio lógico foi construído neles. Você entendeu isso? Lembra? Capítulo 1 mostra da superioridade. Capítulo 2, essa identificação. Capítulo 3 mostra que ele foi até superior a Moisés, porque Moisés foi fiel a toda a casa de Deus como servo. Cristo foi fiel como filho. No capítulo 4 chega essa expressão, né? Capítulo 4 e verso 14 de Hebreus diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote, penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Chega no verso 16 de Hebreus 4, chega a dizer que a gente pode, como a Maria falou bastante hoje, a gente chegar na presença dele confiadamente, sem desconfiança, sem um sentimento de culpa. Como a Maria falou muito bem, como se a gente tivesse sido bem-vindo. Não é bom a gente chegar em um lugar onde a gente é bem-vindo? Assim como é diferente você chegar em um lugar que você não é bem-vindo, é perceptível. É ou não é? Então hoje a gente chega na presença de Deus como bem-vindos. E no capítulo 4, ele traz essa ideia de que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E aí, gente, a pergunta que fica também no capítulo 4 é: quem é Jesus para nós? Lembra, ele está construindo um raciocínio. Explicou a superioridade, da identificação, da obediência. Chega no capítulo 4, ele diz: Cristo é um sacerdote superior. E agora fica essa pergunta: quem é Cristo para nós? Assim como Jesus perguntou para os discípulos, quem dizem que eu sou é um nível, mas quem eu sou para vocês é aqui que pega. Para nós hoje aqui não é o que as pessoas dizem a respeito de ofertas, não é o que as pessoas pensam a respeito de um culto, não é o que o mundo diz a respeito de liderança, mas é o que isso significa, que isso se manifesta, o que isso é para nós de fato. No capítulo 5, ele chega a dizer, no livro de Hebreus, né? Verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Então veja, depois dessa construção que foi feita no capítulo 5, a continuidade do que vai ser dito ali não é uma falta de revelação, mas é uma capacidade do ouvinte. Está mais ligado à maturidade do ouvinte do que propriamente quem está falando o quanto ele sabe. Quem está comigo até aqui? Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu poderia dizer mais para vocês, eu poderia ir mais fundo a respeito dessas coisas, mas como estão se tornando tardios em ouvir, o verso continua dizendo que assim, pelo tempo decorrido já deveria ser mestre, mas de novo eu vou ter que dar leite espiritual. E então chega no capítulo 6, ele fala assim: vamos falar de novo de coisas básicas, de doutrinas, preceitos elementares, doutrinas básicas, que inclusive é uma das matérias do Rema. Tem lá crente de 200 anos que tem que fazer a matéria doutrinas básicas, porque não se atentou para o básico. Então, depois dessa construção toda, chega no capítulo 7. No capítulo 7 de Hebreus, então, você consegue perceber que quando ele vai falar
capítulo 7 de Hebreus, ele construiu esse raciocínio até chegar ali. Ele não vai jogar a respeito de oferta assim, sem saber. Sem saber que Cristo é o sumo e o grande sumo sacerdote. Até porque, gente, saber que Deus é o grande sumo sacerdote é uma coisa. Agora, não basta somente saber o tamanho, mas tem que saber a respeito da obra dele. Porque muita criança que às vezes até sabe. É um período da criança de saber, de achar que o pai é herói, que ele é fortão. Uma vez eu falei isso para uma criança lá na academia, eu falei assim, hoje eu vou pegar seu pai e vou encher ele de porrada. Meu pai é fortão. Assim, meu pai é grandão, você não vai fazer isso não. E tá certo, é isso mesmo. Tem esse período em que a criança enxerga o pai como grandão, como herói. Mas chega um período também, é que a criança cresce e o pai torna essa criança, que não é mais criança, participante das coisas da casa. Quem está comigo? E aqui no capítulo 7 já foi construído. Primeiro, eu sou mesmo a expressão de Deus. Capítulo 2, eu me identifiquei com o homem. Capítulo 3, ele é obediente como filho. Capítulo 4, a gente entende a grandeza. Capítulo 5 é uma exortação mesmo ao progresso, ao crescimento. Capítulo 6 mostra de novo tudo. Aí chega no 7, chegou sua hora, filhão, cresceu. Agora você vai fazer o quê com essa revelação? Quem está comigo? Aleluia. Capítulo 7, então, no verso 7. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Por mais que a gente chegue aqui ao nível de fazer Pix de 10 mil, Pix de 20 mil, quem crê? Aleluia. Ainda assim, é inferior ao superior. Ainda assim, quando a gente chegar nesse nível e subir, ainda assim, nós que estamos fazendo aqui, somos inferiores ao que está nos abençoando, que é superior. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida. Existe 10, 20, 30, 50, 100 mil que seja superior ao que Deus pode fazer por nós. E aí, ele chega no verso 8, e para mim o verso 8 são duas palavras que traz um entendimento muito claro a respeito dessa revelação do sacerdócio de Cristo ser superior ao sacerdócio levítico. Verso 8 tem duas palavras que me chamam a atenção, é aqui e ali. Um ato, aqui e ali. Verso 8 diz assim, aqui são homens mortais que recebem, ali aquele que se testifica que vive. Um ato sendo recebido em dois lugares, aqui homens mortais recebendo, uma pessoa fazendo, mas ao mesmo tempo que homens mortais estão recebendo isso aqui, ali também está sendo recebido. Onde? Naquele lugar. A prova de que a oferta ela é recebida em dois lugares, Atos 10, quando Cornélio fazia orações e ofertas, a Bíblia diz assim que Deus apareceu para ele, um anjo, e disse, Cornélio, cara, as tuas orações e as tuas ofertas subiram para a memória. Então entende? Não é só oração que sobe, mas oferta também. Se oferta não subisse, o anjo não diria para Cornélio, somente as ofertas subiram, ele diria. Somente a oração, perdão. Mas ele disse os dois. As tuas orações e as tuas ofertas subiram. Quem está comigo até aqui? E então, quando chega mesmo no capítulo 7, é essa construção. Revelação, maturidade, reconhecimento e resposta. Eu dou uma resposta agora a essa construção de saber quem ele é, sua obediência, o lugar onde ele está. Em Hebreus que fala também que Cristo foi sentar à direita de Deus, nos lugares celestiais. O livro de Efésios revela que agora a gente está lá. Então agora a gente dá uma resposta a esse posicionamento que ele conquistou para nós. Quanto maior a revelação de quem Cristo é, mais espontâneo fica a minha oferta, mais espontâneo fica a minha generosidade e a minha gratidão ao que ele fez, ao que ele é e ao que ele nos tornou. Quem está comigo? Quem precisa de um envelope pode levantar sua mão, as diaconisas vão passar, você pode fazer isso ali na maquininha de cartão, ou pode fazer também via Pix.
Aleluia. Graças a Deus pela conta da igreja. Esse Pix não vai para a conta do pastor, nem da mulher do pastor, nem para a conta da Sandra que está ali no fundo. O Pix é para a conta da igreja. Olha que bênção, em nome de Jesus. Quem vai administrar isso são homens mortais mesmo que estão ali recebendo. Mas enquanto eu faço isso, ele está recebendo como aroma suave. Está subindo para ele como aroma suave. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Pai, obrigado. Eu te agradeço pela boa mão do Senhor. Pela consciência, Pai, do que o Senhor constrói em nós. Muito obrigado, Pai, por esse posicionamento que nós temos hoje, de saber que somos justiça, que estamos à direita de Deus, juntamente com o Senhor, Pai. Muito obrigado por esse lugar privilegiado que nós temos. E a visão desse lugar é muito melhor, muito mais ampla, muito maior do que qualquer outra visão que nós teríamos se a gente estivesse por baixo. E hoje, nós não estamos mais por baixo. Estamos muito acima de qualquer principado e potestade. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor hoje demonstrou, através da sua palavra, que nós somos bem-vindos, Pai, na sua presença. Eu te agradeço, Pai, por esse lugar. Te agradeço por ter sido bem-vindo, Pai, ao teu lado. E nós vamos, Pai, fazer valer isso em nome de Jesus Cristo. Reconhecendo o Senhor, falando do Senhor, dando também uma resposta, Pai, ao Senhor, da responsabilidade que temos hoje, de manter esse lugar, de dar continuidade à tua palavra e aquilo que o Senhor trouxe às nossas mãos. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Haverá crescimento, haverá aumento, haverá favor, haverá expansão, haverá progresso. Ninguém, Pai, em nome de Jesus, desse lugar vai ficar desempregado, não haverá desamparado, não haverá doente, não haverá inválido, pelo contrário. Eu chamo, Pai, promoção para os teus filhos, essa semana ainda, respostas, Pai, em nome de Jesus, essa semana ainda, o nosso nome sendo citado, o nosso rosto sendo mostrado, o nosso rosto sendo lembrado, Pai, para as pessoas. E haverá, Pai, recursos divinos e terrenos abundantes, Pai, em nossas mãos. Saberemos administrar, teremos sabedoria divina, inspiração e capacidade do alto para a realização de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Pode trazer para cá. Aleluia. Só alguns recadinhos do coração para a gente ir embora. Aleluia. A Argentina ganhou a Copa ou não? Quem sabe aí, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, pronto. Né? Cadeira. Ai, Jesus, aleluia. O culto não acabou ainda, pastor. Presta atenção, né? Presta atenção. Aleluia. Hã? Ah, é notificação que chega. Uma nota no Espírito, assim, né? É uma nota, né? Que vem assim, né? Aleluia. Vamos ter uma semana extraordinária. Terça-feira a gente está de volta aqui. O culto de oração, às 8 da noite. Não falte. Tem sido um tempo maravilhoso, em nome de Jesus. Depois a gente está de volta na quinta-feira, às 8 da noite, com o nosso culto, né? Quinta especial, que não é café com leite. Depois a gente está de volta também no final de semana. Domingo, às 9 da manhã, lá em Guará, todo mundo sempre está super convidado. E à noite, às 18 horas, o nosso culto da família. No outro final de semana, que já vai ser o mês que vem, dia 1º, no sábado, então o simpósio lá em São Paulo. Quem não fez a inscrição ainda, dá tempo, tá bom? Dá tempo de fazer. Só é outro valor agora e não tem mais o kit lanche. Mas isso não é problema para nós, porque na arte da farofa a gente é mestre. A gente sempre vai, aleluia, levar um monte de coisa, né? E tá liberado comer tranqueira, viu, gente? Aleluia. Esquece regime, come mesmo, fandangos, coxinha, tranqueira. Não vem, não, aleluia. Nada, né? Quiser comer o fitness também, é que naquele dia, aleluia. É que às vezes, Leila, perdão, eu me sinto constrangido assim de falar essas coisas, mas é verdade, é que eu transito entre os dois mundos, o fit e o fat, entendeu? Então, assim, é fit fat, né? Eles estão agora 6, 7, essas coisas, e eu tô no fit fat. Às vezes coma fit, às vezes coma fat, e naquele dia tá liberado. Se você quiser comer fit, pode. Se quiser comer fat, pode também, em nome de Jesus. Fique atento lá, grupo que a gente vai mesmo marcar o horário da saída da van, tá? Aqui da porta da igreja, para que a gente possa combinar legal. Quero orar pelos aniversariantes, quem fez aniversário de nascimento ou casamento, pode vir para cá. Aleluia. Eita, hoje tá tendo, hein, ó, viu? Aleluia. Eita, coisa boa. Olha aí. Olha aqui para mim, vocês, viram aqui assim. Aleluia.
Deus é bom, gente. Dê expectativa de Deus surpreendendo vocês em nome de Jesus Cristo. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te damos graças pela vida dos teus filhos. Anos de vida e paz sendo acrescentadas em nome de Jesus Cristo. Sabedoria do alto para conduzir, em nome de Jesus Cristo, inspiração, recursos, Pai, em nome de Jesus Cristo chegando, e todo o cumprimento, Pai, de sonhos acontecendo em nome de Jesus Cristo. Saúde divina no seu corpo físico e eles correndo a carreira com velocidade, rapidez e inspiração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Dá um aplauso aí para esses irmãos. Não vai embora sem cumprimentar aí, pelo menos 500 pessoas, que agora os cultos de domingo vai ser 500 pessoas, em nome de Jesus, amém? A gente se vira com as cadeiras, mês que vem a gente já começa essa construção aqui do telhado, beleza? Os engenheiros da obra aí, já bota aí na agenda que vamos para cima, em nome de Jesus. Beijo no coração, gente.